This call is now being recorded. Hi, third year. Boa tarde, terceiro ano. Essa é a nossa aula da 7ª semana da 4ª unidade, né? Estamos finalizando a 4ª unidade desse ano letivo de 2020-21. Essa aula de hoje é um pouquinho mais rápida, né? Conforme eu disse a vocês no início da unidade, os cadernos de apoio para vocês se encerraram, e aí eu peguei o plano de curso de vocês e fui verificar o que é que eu já havia trabalhado, eliminei isso, e a partir de agora, que foi essa 4ª unidade, a 5ª e a 6ª será a mesma coisa, iremos trabalhar com base no livro didático que utilizamos, o Alive High, e vocês verão os conteúdos que ainda não foram apresentados para vocês, ok? Então vamos lá, sem muito mais conversa, vamos partir para a nossa apresentação. Nós vimos o Soundbody semana passada, e essa semana, que vai chegar aí para vocês o slide, isso. E essa semana nós vamos ver a gramática desse capítulo, Soundbody. A gramática diz respeito ao Past Perfect Tense e o Second Conditional. Como nós já vimos o Second Conditional, eu vou passar apenas pelo Past Perfect Tense, ok? O Past Perfect Tense seria, em português, o passado perfeito, tá bom? O tempo do passado perfeito. E aí agora nós vamos descobrir quais são os detalhes dele. Quando é que eu uso o Past Perfect? Ele é usado para descrever uma ação que ocorreu no passado, antes de outra ação também passada. Então, imagine aí, são duas ações, e eu uso o Past Perfect para falar da primeira, da que ocorreu primeiro, né? A ação ocorreu no passado, só que antes de outra. Tudo bem? Temos algumas formas verbais aí. Por exemplo, ó, I got the prohibition because I had sold more than 30 life insurance. Fui promovida porque tinha vendido 30 seguros de vida. E aí vem o questionamento. Qual é a primeira ação? I had sold more than 30 life insurance. Né? Eu tinha vendido 30 seguros de vida. Por conta dessa ação, que ocorreu primeiro, aí veio a outra que está só no passado. I got the promotion. Né? Eu fui promovida. Ok? Então, tenham sempre essa ideia. O uso do past perfect, ele vai estar vinculado em uma frase com duas orações. Normalmente, as duas orações estão no passado e a do past perfect, ocorreu antes da outra, tá certo? Podemos usar o advérbio just para expressar uma ação que tinha acabado de acontecer, né? Ação que tinha finalizado há pouquíssimo tempo. Exemplo: When I saw him, I had just seen his sister. Quando eu o vi, eu tinha acabado de ver a sua irmã. E aí vem a pergunta, para que a gente possa entender melhor. Que ação vem primeiro? I had just seen his sister. Eu acabei de ver a irmã dele. Então, eu vi a irmã dele primeiro, por isso a frase está no past perfect, e depois foi que eu vi o homem, o rapaz. Ok? Então, aí eu uso o just para deixar claro que quando eu vi o homem na rua, há minutos atrás, há pouquinho tempo atrás, eu tinha visto a irmã dele. Então, a ação de ver a irmã é a primeira, a ação de vê-lo é a segunda, tá certo? Podemos utilizar o past perfect ainda com outros advérbios, como é o already, né, que é o já, o when, quando, never, nunca, ever, sempre, toda vez, before, antes, after, depois. Isso a gente utiliza os advérbios, assim como o just, para enfatizar a ideia, para deixar bem claro, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. He had already decided not to go. Ele já tinha decidido não ir. Então, provavelmente, quando algo ocorreu, observe que aí eu não tenho a segunda frase. Então, eu estou dizendo, he had already decided not to go. Então, quando ele decidiu, quando ele tomou a decisão de não ir, alguma coisa ocorreu. E quando essa coisa ocorreu, a decisão dele já estava tomada. Então, por isso, eu usei past perfect. Olha outro exemplo. I had made a cake
when my mother arrived. Eu tinha feito um bolo quando minha mãe chegou. Qual é a atividade que acontece primeiro? Eu fazer o bolo. Porque quando minha mãe chegou, eu já tinha feito. Né? Eu posso dizer, I had just made a cake. Eu tinha acabado de fazer o bolo quando minha mãe chegou. Os dois eventos estão no passado, tanto eu fazer o bolo quanto a chegada de minha mãe, mas o fazer o bolo é um evento anterior à chegada de minha mãe. E aí nós temos, como todas as frases da língua inglesa, nós temos frases afirmativas, né? The film had already started when he got to the cinema. O filme já tinha começado quando chegamos ao cinema. Então imagine aí a situação que quando você chega no cinema, o filme já tinha começado, né? Já havia iniciado a sessão. Compare. The film started when he got to the cinema. As duas ações ocorreram no mesmo tempo, diferente do past perfect, onde ambas as ações ocorrem no passado, porém, uma antes da outra. The mall had already closed when I arrived there. O shopping já tinha fechado quando eu cheguei. Então, aí são ações no passado. Né? O shopping já estava fechado e depois eu cheguei. O past perfect, não. Eu situo uma coisa com outra. Tá? Então, o filme já tinha começado quando eu cheguei ao cinema. A forma negativa, eu vou dizer, a forma negativa é o had, né, que é o verbo auxiliar do past perfect, é o had mais not. Pode abreviar hadn't, pode sem problema nenhum. I hadn't heard you knocking the door because I was sleeping. Eu não ouvi você bater na porta porque eu estava dormindo. Observe aí. Eu estava dormindo, por isso não ouvi você bater na porta. Então, o não ouvir precede, é a ação mais antiga, ok? Outro exemplo aqui, a forma interrogativa. Had she read the book before seeing the movie? Ela tinha lido o livro antes de assistir o filme. Ok? Então, a ação de ler o livro, ela é anterior à ação de assistir ao filme. Então, esse é o nosso past perfect. Eu vou deixar o link lá para vocês do meu blog, né, onde você pode localizar o past perfect. E aqui eu vou projetar o roteiro da semana para vocês saberem o que vocês deverão fazer. Lembrando sempre, a avaliação já está pronta lá, a avaliação final da terceira unidade, entre e responda. Então, apenas interpretação de texto. O grammar, então aqui nós temos o past perfect, usos, forma afirmativa, negativa e interrogativa, e o trabalho de vocês é responder a essa atividade aqui, ok? Completar. Então aqui, you, verbo auxiliar, o verbo de ação está aqui entre parênteses, lose. Past perfect, lembrando, os verbos deverão estar no particípio passado. Então, you had lost, se for esse o particípio passado. Ou she had cooked some food. E aí vocês vão preencher sempre primeiro o verbo auxiliar e depois o verbo que expressa a ação no particípio passado. Aqui nós temos também um exercício para que vocês transformem as frases afirmativas em frases negativas. Simples também, né? O 3, vocês vão transformar as frases afirmativas em frases interrogativas. No 4, a frase está pronta, só que ela está fora de ordem. Vocês devem organizar a frase, sujeito, verbo auxiliar, note se a frase for negativa. Se for interrogativa, começa com o verbo auxiliar, mas assim, se for afirmativa, sujeito, verbo auxiliar, verbo de ação no particípio passado, e aí o complemento da frase, ok? Por fim, no 5º, vocês vão elaborar respostas curtas para as perguntas. Had you seen the movie before the premiere? Você assistiu ao filme antes da premiere? Você pode responder que sim, yes, I had, ou responder que não, no, I hadn't. Tá? Então, resposta curta, realizem essa atividade, porque ela é a tarefa da semana.
como eu disse anteriormente, sugiro que vocês façam primeiro a avaliação final e depois passem para a tarefa da semana 7. Se tiver alguma tarefa atrasada também, vai botando em dia, né? Porque logo, logo elas serão retiradas, os relatórios gerados, para poder fechar a nota de vocês da 4ª unidade. Bye, bye. See you next class.